E seguimos com as apresentações da primeira semana RPA e AI Experience 2020. Vamos saber quais são os 3 passos para encontrar as melhores oportunidades de robotização. Quem conversa agora conosco é Eduardo Brito, diretor da iProcess. Lembrando que as suas perguntas aqui no chat e elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. É com você. Boa tarde, Prado. Tudo bem? Você me ouviu bem, Prado? Muito boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Nós estamos te ouvindo aí. Maravilha. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês podendo conversar um pouco sobre RPA, diferente de outras palestras que certamente vocês vão poder assistir aí ao longo do congresso, que é mais orientada a ferramentas, a uma aplicação específica de um processo. A ideia aqui da iProcess é apresentar para vocês hoje uma palestra que vai ajudá-los nessa jornada de robotização. E a gente percebe que um dos principais desafios hoje dentro dessa jornada é encontrar os melhores processos que vão servir como referência, como base para o início e para a condução da automação dentro das organizações. Meu nome é Eduardo Brito, sou fundador da iProcess, uma empresa que tem 20 anos no mercado, trabalho há 22 anos com soluções de BPM e automação, tendo feito mestrado em automação de processos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo professor de alguns MBAs de processos e de BPM também, e com algumas certificações também na área. Sou fundador da iProcess. A iProcess é uma empresa especializada em soluções de gestão por processos e tecnologias que habilitam essa automação, como BPM, RPA, captura cognitiva, com mais de 20 anos dedicada a fazer trabalhos de automação, sendo uma das consultorias mais premiadas no Brasil em inovação na automação de seus processos, com uma ampla gama de clientes, de médio e grande porte por todo o Brasil, nos mais variados segmentos, e particularmente também com uma longa experiência, como alguns exemplos que nós trazemos para vocês de clientes em que nós trabalhamos ou temos trabalhado em projetos de RPA. Aproveito para apresentar para vocês o nosso curso que tem feito muito sucesso sobre RPA, do planejamento à gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que é um curso que fala sobre como pensar no conceito de robotização, como trazer as melhores oportunidades, como fazer o cálculo de ROI, como traçar um projeto de sucesso, como agregar outras tecnologias. Um curso que teve mais de 400 alunos em 2019 e que agora em 2020 está no formato EAD, por questões óbvias, né? Tendo uma turma agora no início de agosto e outra no início de setembro, em turnos diferentes. E apresento para vocês, finalmente, o portfólio da iProcess, que é uma empresa que trabalha de ponta a ponta em serviços de automação e redesenho de processos. Trabalhamos com as duas melhores ferramentas do mercado, Automationware e o iPath para automação, com outras soluções também para essa jornada digital, tendo um portfólio muito amplo e um diferencial muito grande para uma jornada de hiperautomação a ser ofertada para os nossos clientes, tendo em vista que nós temos um conjunto de tecnologias de diferentes fabricantes, onde a gente consegue agregar o melhor de cada uma dentro dessa jornada. Por fim, convido vocês a conhecer o nosso blog. Eu vou falar vários artigos aí ao longo da apresentação, onde tem centenas de artigos sobre BPM e RPA, assim como também o nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, falando então um pouco do nosso assunto principal, sobre como encontrar as melhores oportunidades de automação, eu queria inicialmente falar um pouquinho de como vai ser essa nossa jornada. Eu vou comentar rapidamente dos desafios que os primeiros projetos enfrentam para fazer as primeiras robotizações, e aí nós vamos passar pelos 3 grandes passos, que é o tema dessa palestra. Onde procurar as oportunidades, como reconhecer que são boas oportunidades e como avaliar que essas oportunidades têm um futuro promissor se automatizados. E o primeiro passo, então, é falar um pouquinho sobre os desafios do primeiro projeto de RPA. Todos já sabem o que é RPA, Robotic Process Automation. Tenho certeza que muitos já sabiam se inscrever aqui no nosso evento. Várias outras palestras também já falaram dos conceitos, então
Eu não vou aqui me estender com isso, vou partir do princípio que todos já conhecem, mas deixo o primeiro convite para vocês de baixar o nosso e-book sobre RPA, lançado no ano passado, está no blog da iProcess. É um material bastante rico e que pode ajudar tanto vocês como também a disseminar o conhecimento da tecnologia dentro da organização. E falando um pouquinho desse primeiro desafio, queria rapidamente compartilhar com vocês o que a gente tem visto sobre a adoção de RPA nas empresas ao longo dos últimos 4 anos que a gente tem trabalhado com a tecnologia. É bem verdade que hoje muitos já sabem o que é o conceito de RPA, né? Mas a gente percebe que essa jornada começa com as empresas querendo entender exatamente o que é isso, aonde é possível aplicar esse conceito e se questionando se realmente é viável, né, ter um robô trabalhando no lugar das pessoas. É nesse momento que muitas vezes as consultorias fazem provas de conceito, identificam e mostram para o cliente que realmente é algo muito concreto e muito positivo, e a empresa toma a decisão de fazer o primeiro projeto, o projeto piloto. E é nesse projeto piloto que começam a vir os primeiros desafios, tem a questão cultural, tem a questão de escolher bem os processos, e ao final desse projeto piloto, se conduzido por uma consultoria com expertise e know-how para poder apoiar o cliente nessa jornada, nós temos o primeiro robô. O primeiro robô que começa a fazer um trabalho repetitivo, começa a fazer um trabalho que ajuda a substituir pessoas que passavam um dia fazendo aquilo e que agora podem se dedicar a coisas de maior valor agregado. E a gente percebe que muito rapidamente a notícia do primeiro robô se espalha e começam a surgir outras ideias, começam a surgir outras aplicações naturalmente. E o robô começa a ganhar alguns outros amiguinhos. A gente vê isso claramente na história de vários projetos que a gente desenvolveu, que em poucas semanas, em questões de 1, 2 ou 3 meses, um projeto que iniciou com uma automação de 1 ou 2 processos começa a ter cada vez mais outros processos candidatos e os robôs começam a crescer. E realmente, isso é uma história natural, porque a RPA traz uma capacidade de eu trazer retorno rápido para problemas que são reais, para problemas que ocupam tempo das pessoas. E quando nós percebemos, rapidamente nós vemos que centenas ou milhares de horas de pessoas que antes eram feitas por robôs, em questão de meses, passam a ser feitas por robôs e não mais por pessoas. Essa jornada é muito bonita, mas a verdade é que o grande desafio hoje das empresas é, primeiro, começar essa jornada e, em segundo lugar, ter capacidade de produzir vários ciclos de sucesso em que os processos são bem escolhidos, que as automações são bem feitas e que as atividades que são automatizadas trazem efetivamente um retorno que não possa ser questionado. Mas, afinal de contas, por que o segundo processo, o segundo robô, é mais fácil de ser adotado do que o primeiro? Eu vejo isso todo dia em reuniões com os nossos clientes, com os nossos prospects, o grande desafio que é nós conseguirmos viabilizar o primeiro projeto de automação. E, particularmente, o segundo robô é mais fácil porque esse desafio do primeiro projeto já foi ultrapassado. E quando ele é ultrapassado, nós percebemos que, na grande maioria dos casos, a infraestrutura de robôs que foi adquirida nesse primeiro projeto não foi completamente preenchida. Muito pelo contrário. Grande parte dos clientes da iProcess, por exemplo, terminam o primeiro ano com os seus robôs ainda ociosos. Termina o primeiro ano e terminam os primeiros projetos tendo ocupado 2, 3, 4 horas das 24 horas de um robô, mas com muito mais tempo para colocar e para investir, com muito mais processos que podem ser delegados para o robô com a mesma infraestrutura. Infraestrutura essa que já está instalada, que já está paga, que já está licenciada. Ou seja, a partir do momento que eu consigo viabilizar o primeiro projeto, é muito mais fácil depois eu automatizar outros processos com todo o desafio que eu já superei de implantação, de capacitação e de licenciamento e implantação. Além disso, o robô entrou para dentro da empresa. As pessoas já começam a ver aquilo funcionando, não é mais só a história de uma área de negócio que trouxe uma consultoria para falar de robotização. Ela passa já a ser algo real. As pessoas podem ir lá, podem assistir, podem ver o robô trabalhando, fazendo coisas que antes uma pessoa fazia, e muito recorrentemente começam a surgir, inclusive, ideias em outras áreas de negócio, que vão visitar e vão fazer um benchmark, entendem um conceito e começam a trazer sugestões ou pensar em aplicações nas suas próprias áreas. E
A consequência disso tudo é que, como a automação com a RPA ela é feita de forma rápida, né, não são projetos de meses, são projetos de poucas pessoas, de poucas horas, você consegue criar um círculo virtuoso muito positivo. Ou seja, nós temos um conjunto de situações e de motivadores que fazem com que as segundas, terceiras e quartas automações sejam mais rápidas do que fazer o primeiro projeto de RPA. Por que tudo isso é importante? Porque nem sempre os próximos processos vão ser tão bem escolhidos como os primeiros. Nós vemos empresas com dificuldades de encontrar as próximas oportunidades, ou encantadas com o sucesso do primeiro projeto, automatizando outros processos que não deveriam estar sendo automatizados. E é fundamental nós percebermos isso para que, em pouco tempo, a iniciativa de automação não caia em descrédito, que as pessoas continuem acreditando e entendendo que, fazendo a automação certa, elas podem ter sucesso, e isso vai ser muito bom para a organização. Nesse sentido, e para complementar todo esse material que eu estou apresentando para vocês, faço o primeiro convite de vocês visitarem no blog da iProcess esse webinar que foi ministrado no início do ano sobre como viabilizar o primeiro projeto de robotização, onde eu falo um pouquinho mais sobre tudo isso. Dada essa introdução, nós temos então um ponto muito importante para o sucesso dos nossos projetos de automação, que é garantir que nós temos as melhores alternativas de automação e que nós estamos automatizando, estamos investindo recurso, esforço em processos que efetivamente vão trazer resultados esperados. E aí a gente vai para aqueles 3 passos que eu mostrei agora há pouco. O primeiro passo é onde eu encontro esses processos. Como eu faço para levantar e criar um backlog desses processos? Trago algumas sugestões para vocês aqui. A primeira é fazer um trabalho com as pessoas. Falar com as pessoas sobre os processos. A mobilização que vocês têm ao conversar com as pessoas e trazer o tema faz com que as pessoas consigam olhar para as suas próprias atividades. É muito comum os clientes, os processos estarem espalhados nas empresas, e mesmo que você seja um super analista de processos ou analista de sistemas, você não tenha como entender tudo que é repetitivo que cada pessoa faz. Mas as pessoas têm essa capacidade. E por isso, a gente trabalha muito com o conceito de educação, de workshop, de mostrar o conceito do que é robotização para que as pessoas consigam olhar para as suas atividades e trazer sugestões para dentro da empresa. Particularmente, a iProcess tem uma metodologia que a gente chama de diagnóstico de processos para robotização, que tem 4 etapas que nos ajudam nessa jornada. A primeira etapa é um workshop de alinhamento, é um workshop de 2 horas, em que a gente reúne os gestores, as áreas de negócio, os coordenadores, todos aqueles interessados em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, e nós passamos os principais conceitos de RPA, mostramos exemplos, aplicações, mostramos o que são bons e maus processos, e com isso nós empoderamos as pessoas a terem capacidade de olhar o seu trabalho e o trabalho que está em volta e trazer sugestões para a organização, criando assim um primeiro backlog. Evidentemente que nem todas as sugestões, nem todo o processo repetitivo, como a gente vai ver em seguida, são bons candidatos. Então, dentro do nosso projeto de diagnóstico, a gente faz uma análise para separar o joio do trigo, separar o que são ótimos candidatos e o que são processos que, por uma característica ou outra que a gente vai ver no terceiro tópico dessa palestra, acabam não sendo os melhores candidatos para automação. E aí, quando a gente tem um trabalho de diagnóstico cujo objetivo é construir um business case com uma série de processos, nós avaliamos todo o levantamento de processos realizados, toda essa análise macro que foi feita em cada processo e trabalhamos com um workshop de priorização, onde nós vamos mostrar para a organização daqueles processos que foram apresentados quais são os melhores candidatos para serem automatizados. E, por fim, nós elaboramos um roadmap com uma proposta, uma sugestão daqueles processos e quais deveriam ser implementados e em que ordem. Vejam que essa jornada ela não precisa acontecer somente no primeiro projeto de automação. Ela pode acontecer de forma cíclica dentro da empresa, para que vocês consigam constantemente estar buscando oportunidades. Uma outra forma de procurar oportunidades é através de coleta de ideias em redes colaborativas, como, por exemplo, bancos de ideias ou uma rede de assessment.
Não sei se todos conhecem, mas, por exemplo, a IPF lançou recentemente o Automation Hub, que é uma espécie de um portal, de um banco de ideias, que tem o objetivo de coletar, identificar, avaliar e gerenciar todo o ciclo de vida de amadurecimento de ideias com um acesso bem completo dentro da própria plataforma. Da mesma forma, o BlueWorks da IBM também é uma plataforma de modelagem muito completa de processos que permite que as pessoas, de uma forma muito rápida e intuitiva, descubram os seus processos, compartilhem os seus processos e, com isso, ajudem a organização a se autodescobrir. Convido vocês a conhecer também um pouco mais sobre o assunto no nosso webinar sobre hiperautomação, em que a gente fala sobre justamente essa etapa de descoberta e a importância de ter ferramentas adequadas para isso. No segundo webinar, em que a gente apresenta o Automation Hub da IPF, e também num terceiro, em que a gente apresenta o ambiente de modelagem de processos da IBM, o BlueWorks Live. Uma outra forma interessante, mais automatizada de encontrar boas oportunidades é através da mineração de processos. Essas soluções, elas permitem que a gente identifique oportunidades através de duas fontes. A primeira, que é o Task Mining, faz a mineração de processos na máquina do próprio usuário. É um software que é instalado na máquina da pessoa, que fica monitorando tudo que a pessoa faz. E a partir desse monitoramento, o software coleta dados e, através do mecanismo de machine learning, identifica padrões e sugere automações no trabalho daquela pessoa. Outra fonte interessante é o que a gente chama de Process Mining, que é feito com instalações também de recursos de monitoramento, mas não sobre a máquina de uma pessoa, e sim sobre os dados que são movimentados nos sistemas, nas redes, nas planilhas que existem dentro da organização. A chave aqui é a gente identificar um ID, uma instância, e conseguir percorrer o ciclo de vida dessa instância pelos vários sistemas que ela passa, criando assim um mapa, e a partir desse mapa, podendo avaliar aonde que está as principais oportunidades de automação e maior volume de automação ao longo desse mapa. Convido vocês novamente a conhecer aqui a ferramenta que é a Process Trabalho de Process Mining, que é a ferramenta da YPF. E nós temos aqui nesses dois vídeos uma apresentação geral da YPF e também uma visão geral sobre esse tipo de ferramenta no nosso webinar sobre jornada de hiperautomação com a plataforma da YPF. Uma outra oportunidade muito interessante de vocês acharem, outro local de vocês acharem boas oportunidades, é no que a gente chama de Shadow IT. Frequentemente, o que acontece dentro das empresas? Para atingir os seus objetivos, para poder justamente se liberar das atividades maçantes, o próprio negócio acaba buscando alguma solução de tecnologia para automatizar os seus processos. E com isso, muitas vezes a própria área de negócio descobre plugins, descobre como fazer macros no Excel, como até mesmo fazer programas em PHP ou outra linguagem, e acabam desenvolvendo suas próprias automações. Ou acabam buscando soluções em cloud que já têm automações prontas. Já tem, por exemplo, scripts prontos para trabalhar no RP. Isso é o que a gente chama de Shadow IT. Sabem por quê? Porque são funcionalidades, são implantações que são feitas pelas próprias áreas de negócio sem que a área de TI sequer desconfie que aquilo existe. O grande problema do Shadow IT é que é uma solução que não tem governança, não passa pela gestão da TI, e por isso traz um risco operacional. Porém, é uma ótima oportunidade de encontrar chances de fazer automações com segurança. As automações do Shadow IT são ótimas oportunidades de você trazer à luz essas automações que foram feitas para resolver um problema, que muitas vezes já estão estabelecidas, mas que poderiam ser melhoradas, poderiam ser enriquecidas e poderiam ser executadas sem um risco operacional. Então, procurem oportunidades de Shadow IT dentro da sua organização. E é claro que conhecer outros casos de robotização aplicados em outras empresas também pode ser um ótimo case, um ótimo modelo de inspiração. Aqui mesmo no Congresso, vocês devem estar vendo vários cases de implementação em outras empresas que devem ajudar vocês a despertar oportunidades dentro da empresa. Dentro desse sentido, a iProcess traz também uma ótima ferramenta para vocês, que é o nosso e-book, que a gente chama de 50 processos automatizados com RPA para você se inspirar. Como vocês podem ver,
Nós temos 50 processos desse e-book, onde a gente detalha como funciona esse processo, o que é exatamente o processo, quais são as oportunidades de ganho com a robotização, e é um e-book que tem sido muito baixado justamente como forma de trazer inspiração para as empresas e encontrar, através dessas sugestões, outras oportunidades de robotização nas áreas de negócio. Por isso, inclusive, que essas sugestões que nós apresentamos estão separadas por áreas de negócio para ajudá-los a encontrar melhor o que cabe para cada gestor. Convido vocês a ir ao blog da iProcess e baixar esse e-book que é gratuito e, a partir daí, utilizá-lo como fonte para justamente chegar no ponto sobre onde encontrar as melhores oportunidades. Citamos aqui, então, 6 locais que eu tenho certeza que, se vocês forem à busca desses locais, vão já ter uma quantidade enorme de sugestões de automação. E é por isso que a gente vai agora para a segunda etapa, que é reconhecer que realmente aquela oportunidade é uma ótima oportunidade e que deve vir para uma análise de backlog. Nesse sentido, vamos ver alguns números que podem ser interessantes. Vejam esse estudo da McKinsey Digital, que decompôs o quanto que uma pessoa trabalha em cada tipo de atividade nos Estados Unidos. É claro que pode ser o trabalhador americano ter uma realidade diferente da nossa, mas eu diria que talvez a gente corra o risco de aqui nós temos até mais trabalhos repetitivos do que ele. Vejam que nesse estudo se chegou à conclusão que as pessoas gastam 7% do tempo gerenciando pessoas, 14% aplicando experiência e conhecimentos específicos, 16% interagindo com clientes, 12% de atividades que envolvem trabalho imprevisível, 17% coletando dados, 16% processando informações e outros 18% em trabalho previsível. Ou seja, eles chegaram à conclusão que a maior parte das pessoas que está gastando é no trabalho suscetível à robotização. E é justamente nesse momento que nós temos o insight de que nós podemos usar o conceito de robôs, que vai ser muito mais eficiente nós aplicarmos robôs nesse tipo de atividades para que as pessoas possam justamente se dedicar às atividades que realmente importam. Convido vocês a se aprofundar também um pouco mais sobre o assunto com o nosso canal no YouTube, que fala sobre os motivadores para a adoção de uma força de trabalho digital. E aí vem justamente o nosso ponto principal, que é como reconhecer essas oportunidades. Alto volume de trabalho, eu não tenho dúvida que é a palavra-chave, né? Onde tem alto volume de trabalho, processos que gastam dezenas ou centenas de horas das pessoas, vocês têm um candidato muito significativo para ser avaliado. Vejam que esse gráfico que a gente utiliza em algumas avaliações é muito propício para poder a gente verificar qual é o sonho de todo robô. Ele faz uma relação entre o volume de trabalho e o nível de especialização. E aí eu posso dizer para vocês que o sonho dourado de todo robô é trabalhar em atividades que têm um alto volume de horas agregadas e um nível de especialização muito alto também, ou seja, é feito por pessoas que agregam muito para as áreas de negócio e para as empresas. Essas aqui são as oportunidades de ouro, porque vocês vão liberar muito tempo de pessoas que agregam muito para a empresa. O segundo sonho dos nossos robôs é trabalhar em atividades de alto volume, mesmo que seja de baixa especialização. Vejam que importante isso aqui, alto volume é a palavra-chave ao procurarmos oportunidades de automação. Ao passo que atividades de baixo volume, por um lado, podem ser menos interessantes, mas mesmo assim, se envolverem pessoas de alto nível diretivo ou com altíssima capacidade de contribuição para a empresa, pode ser que reduzir as horas dessas pessoas passe a ser também uma coisa estratégica importante. O que realmente não costuma ser razoável é nós fazermos automações de processos que exigem pessoas de baixa especialização com baixo volume. Então, tenham bem em mente, sob o ponto de onde reconhecer, que esse é o tipo de atividade que, mesmo sendo repetitivo, não é e não são atividades que são bons candidatos para a robotização.
Além disso, outros exemplos de atividades que podem ou não ter alto volume, mas que podem ser ótimas candidatas à automação. Atividades que exigem uma resposta rápida, porque dependem outras atividades da execução dela, ou que você pode liberar rapidamente uma informação para o seu cliente final, criando um melhor processo. Atividades que seguem uma receita de bolo, na verdade, isso é um requisito obrigatório para uma atividade ser robotizada. Atividades que são repetitivas, que consomem tempo e que têm um risco eminente de erros, porque são atividades que são redundantes e monótonas. E muitas vezes esse erro pode custar caro. E muitas vezes vale a pena a gente fazer essa automação para evitar a possibilidade de um erro. Atividades que consomem muito tempo das pessoas e atividades que, com pessoas, eu não consigo executar num tempo previsto. O prazo é impossível de ser feito com pessoas, eu teria que mobilizar uma quantidade enorme de muitas pessoas em muito pouco tempo. Veja um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente pensa muito, as pessoas pensam muito que RPA é para basicamente eliminar headcounts. Eu trago um exemplo aqui para mostrar para vocês que, por mais que isso pareça óbvio, nem sempre nós temos as melhores oportunidades aí. No slide anterior, eu mostrei para vocês uma série de ganhos na qual eliminar headcounts não é o único fator. Reduzir riscos, tornar os processos melhores, trazer uma melhor experiência para o seu cliente também pode ser algo muito importante. E nesse processo aqui, o que a gente vê de lançamento de nota fiscal é um processo que tem um volume muito grande de lançamentos, 800 notas, mas a gente tem um tempo de lançamento por nota de somente 1 minuto e meio, totalizando um volume de horas, de 20 horas por mês, de uma pessoa que tem um valor hora relativamente baixo. Esse é um exemplo de um processo que o volume de horas não é tão significativo assim. Caso, claro, evidentemente estou falando de uma empresa fictícia aqui que vocês estão vendo, que a economia final por headcounts não é muito grande, e o ganho não deveria ser, então, simplesmente para reduzir o esforço ou o custo desse funcionário. A gente pode imaginar o ganho de redução de tempo, de pagar os fornecedores no prazo, de evitar multas, de evitar o cancelamento de uma entrega, mas possivelmente a economia diretamente com headcount não vai ser o caso. É por isso que na iProcess, sempre que a gente vai fazer uma análise de diagnóstico de automação, a gente não trabalha somente com conceitos quantitativos, mas também nós trabalhamos com conceitos qualitativos. Vejam esse exemplo em que nós fazemos um levantamento com os nossos clientes de quais são os principais objetivos que ele vê numa estratégia de automação e nós mapeamos para cada processo para verificar se esse objetivo, se esse processo ele cumpre somente critérios quantitativos ou não pode também agregar critérios qualitativos, como melhorar a experiência do cliente, ajudar numa iniciativa de transformação digital, reduzir erros operacionais, entre outros. Novamente, convido vocês a conhecer no nosso canal no YouTube um vídeo que fala sobre as 7 características chaves dos processos candidatos à robotização, em que a gente detalha um pouquinho mais disso. Então, o primeiro passo nós vimos onde encontrar, o segundo passo a gente viu como reconhecer que aquilo ali é uma boa oportunidade. E agora nós vamos para o último passo, que é como avaliar se esses processos devem ou não ser automatizados. É muito importante que, para cada processo que entra no nosso backlog, exista uma avaliação criteriosa para saber se realmente aquela é uma boa oportunidade de automação. O principal ponto para isso, o ponto de partida, é a gente fazer uma comparação com as is. Os ganhos, eles se revelam principalmente quando eu vejo como que era o meu processo hoje e como será o meu processo automatizado. E, basicamente, a gente tem algumas questões que a gente pode responder. Como, por exemplo, a gente tem que levantar qual o volume de trabalho executado naquela tarefa, seja por dia, por semana ou por mês, qual o perfil dos executores, são estagiários, são analistas, são assistentes, são gestores, são diretores, como que as informações chegam para serem processadas, vêm de uma forma digital, são estruturadas, são não estruturadas, vem por uma foto, vem por um e-mail escrito de forma não estruturada, porque isso vai impactar no esforço para fazer a minha automação.
quanto tempo a pessoa leva para executar aquele processo e quais pessoas levam quanto tempo de cada uma delas, para poder a gente avaliar o impacto no tempo dessas pessoas e com que frequência elas executam. É um processo que eu executo 1 hora por dia, todos os dias, ou é um processo que eu tenho que parar de fazer tudo que eu estou fazendo por 3 dias, uma vez ao mês? Vejam que esse segundo caso é muito relevante, né? Porque possivelmente se eu tenho que parar 3 dias para fazer algo, outras coisas deixarão de ser feitas ao longo desses 3 dias. É importante levantar quais sistemas estão envolvidos, quantos são da própria empresa, quantos são de fora, qual é a entrega, o resultado dessa atividade, qual a importância desse resultado, qual a importância desse resultado não ter erros, de ser executado com maior velocidade, de ser executado com custo menor, e quais são os riscos inerentes a esse trabalho, né? Porque justamente levantando esses riscos, a gente pode encontrar oportunidades de eliminar ou reduzir esses riscos se eles forem significativos. A partir do entendimento desse processo, a gente precisa fazer uma avaliação se ele é tecnicamente viável, né? Ou seja, avaliar coisas do tipo, quais são os sistemas que são utilizados, se esses sistemas são internos, são sistemas de terceiros, se eu posso fazer uma automação com o sistema do terceiro, como é que eu vou trabalhar se eu não tiver uma base de homologação, se é um sistema que é acessado localmente, é acessado através de uma visão de cloud, através de um ambiente remoto, por um Citrix, qual é a tecnologia na qual ele foi implementado, se eu consigo fazer essa automação somente com RPA ou se eu preciso de outras tecnologias agregadas, e principalmente, se eu tenho essas outras tecnologias dentro de casa, quais documentos passam por esse processo, se são documentos que são digitalizados, qual a qualidade dessa digitalização, quanto que essas informações estão estruturadas dentro desses documentos, e se existem, por exemplo, alguma restrição de segurança que eu devo avaliar ou seguir, ou a questão de compliance, para poder delegar essa atividade para um robô. A partir daí, eu vou fazer uma análise técnica, com base em todos esses dados técnicos que eu levantei, para decidir se o processo ele é viável tecnologicamente, ou seja, não tem nenhum empecilho, eu consigo implementar com soluções de RPA o processo de ponta a ponta, ou pode ser que ele seja parcialmente viável, ou seja, de ponta a ponta eu não consigo automatizar, mas se tiver alguém contribuindo no meio do processo, em partes do processo, eu consigo fazer a automação. É o que eu chamo de 80-20. Muitas vezes a gente não consegue automatizar 80% do processo, mas a gente consegue trabalhar, 100% do processo. Mas a gente consegue trabalhar com 80%. Ainda envolve pessoas nos outros 20%, mas a minha agilidade, a minha efetividade acaba crescendo enormemente. Eu posso descobrir que o processo é viável, mas ele tem um custo adicional que eu tenho que avaliar numa análise de ROI, ou posso descobrir que, por questões técnicas, o processo não é um bom candidato, é inviável de ser automatizado. Além disso, eu também tenho que fazer uma análise do quanto me custa automatizar esse processo. O tempo de setup, pessoal, é um dos principais tempos e investimentos, valores que podem inviabilizar uma automação, principalmente aquelas automações que têm um custo de setup muito grande e tem uma redução de custo muito pequena. Em geral, um diagnóstico, né, ela é o suficiente para avaliar se, olhando grandes números do processo, como número de etapas de atividades que devem ser executadas, volume de informações, número de sistemas envolvidos, complexidade da atividade, da estruturação da informação em um documento, eu vou chegar à conclusão se a minha automação ela é pequena, média ou grande. Eu não preciso aqui necessariamente chegar numa análise de macro, de chegar no valor exato que vai me custar, mas eu tenho que ter uma ideia de grandeza para poder verificar se a grandeza do benefício equivale à grandeza do investimento. E aí, a gente vai fazer uma análise de ROI, e para isso é muito importante que a gente saiba quais são os nossos fatores de custo, né? Um deles é o custo de infraestrutura, que envolve os servidores, que envolve as máquinas, as licenças da plataforma de RPA, as licenças do robô, as estações de trabalho, os softwares que vão ser ali instalados. E o segundo custo, muito importante, é o esforço humano para viabilizar esse processo, que envolve o quanto que eu vou gastar de tempo e esforço para configurar o processo, quanto que eu vou precisar ainda da área de negócio para sustentar esse processo em produção, e qual é o nível de variabilidade desse processo em produção. Ou seja, eu vou ter que dar manutenção dele
toda semana, todo mês, muito raramente, isso pode ser um fator fundamental para eu entender se esse processo ele vai, de tempos em tempos, de forma muito frequente, parar, ou se ele vai só, ocasionalmente, precisar de alguma manutenção. Ou seja, o investimento da automação, que é básico para poder depois eu avaliar o que eu espero ganhar com essa automação, ele se concentra numa soma do esforço de configuração do processo, de criação do script, de custo de infraestrutura de hardware e software, licença de robô, do suporte estimado para dar manutenção ao processo e desenvolvimento da área de negócio, porque mesmo automatizados, os processos continuam precisando de sustentação das pessoas que trabalham nele. Aqui eu tenho 2 exemplos para mostrar para vocês, né, dois opostos que exemplificam o que eu estou conversando. Um primeiro exemplo de uma empresa é de prestação de contas de filiais, que é uma atividade que tem que ser feita diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados. A empresa tem 750 filiais, ou seja, precisa fazer 750 prestações por dia. Vejam que o esforço é pequeno, é 5 minutos por prestação, mas eu tenho que fazer isso 750 vezes, eu tenho que fazer isso 30 dias por mês, ou seja, eu tenho um esforço mensal de mais de 1.800 horas. Porém, o setup desse processo ele é simples, porque basicamente o que ele é? Eu vou verificar as entradas e saídas que a empresa teve, vou verificar se eventualmente os depósitos que foram feitos no caixa da empresa para a prestação de contas diária desse caixinha foi feito corretamente ou não. É um processo que envolve poucos sistemas, poucas operações, eu vou gastar pouco com setup, apesar de ter um volume grande de esforço das pessoas. Se formos projetar isso aqui no ano, nós vamos chegar possivelmente a mais de 10.000 horas por ano economizadas. Um outro processo é de preparação admissional, né? Ou seja, preparação para contratar um novo funcionário que foi já escolhido num processo de recrutamento e seleção. Como eu estou trabalhando nesse processo somente para a sede, eu tenho um volume de contratações relativamente pequeno. Eu contrato na sede, via de regra, 20 pessoas. E o meu RH gasta 30 minutos para cada contratação, ou seja, gasta 10 horas por mês. É um esforço que é relativamente pequeno, se a gente comparar as 1.800 horas da prestação de contas. E é uma atividade que possivelmente vai ter um setup complexo, porque eu vou ter que fazer uma série de ações, de conferências, de uma série de sistemas e documentos. Possivelmente o RH gasta esses 30 minutos fazendo muitas coisas para cada contratado. Ou seja, o script vai ser um script complexo. E aí justamente que eu tenho uma análise de que, por mais interessante que possa parecer esse processo de admissão para o RH, como ele tem um volume de contratações pequeno e uma complexidade alta, dificilmente ele vai se pagar se for uma análise direta de retorno de investimento quantitativa. Já o segundo caso se paga facilmente porque tem um setup simples e um volume enorme de esforço mensal da empresa. Ou seja, é importante a gente avaliar o ROI. E, geralmente, a gente faz essa análise para pelo menos 2 anos, onde, na hipótese, a gente costuma, no primeiro ano, fazer o pagamento do custo de setup, e nos anos seguintes, então, a gente contabiliza somente o custo operacional. É importante também fazer um payback. Veja, não é cashback, é payback, ou seja, em quanto tempo a automação se paga. Isso vai permitir que a gente avalie de forma clara quais são as automações que vão trazer maiores economias para a organização ou que vão trazer outros ganhos indiretos, qualitativos, que têm que estar muito bem apontados nesse momento de avaliação. Convido novamente vocês a conhecerem a nossa planilha de análise de oportunidade RPA. A iProcess disponibilizou a planilha que a gente utiliza nos nossos projetos, inclusive com um vídeo explicando como preencher essa planilha. E, a partir disso, nós temos, então, uma capacidade de entender o quanto que aquela proposta de automação ela é rica, ela é interessante para ir para o nosso backlog e com qual ordem de prioridade. Então, primeiro passo cumprido, pessoal, né? Gostaria de deixar esse material aqui para vocês, tanto no nosso blog como também no site do evento, onde vocês podem usar como guia esses 3 passos para procurar
encontrar, reconhecer que realmente vale a pena e fazer uma análise criteriosa sobre bons candidatos à automação. Queria aqui, antes de passar para as perguntas, reforçar novamente para vocês e convidá-los a conhecer o nosso curso de RPA, do Planejamento à Gestão, Como Implantar uma Força de Trabalho Digital, onde a gente fala sobre isso e muito mais ao longo de 2 dias de aulas. Para quem conhece o nosso material, ouvir tudo que nós temos de riqueza no nosso blog, vai ter uma ideia do potencial desse curso, que independente de solução que vocês estão adotando, eu tenho certeza que é interessante para a maioria de vocês. E nós temos aí 2 turmas previstas, uma no início de agosto e outra no início de setembro. Falo novamente do portfólio da iProcess. A iProcess tem um portfólio de licenciamento, capacitação conceitual, capacitação nas plataformas, redesenho de processos, automação, implantação de centros de excelência de RPA e apoio às iniciativas de vocês. E o nosso grande diferencial é contar com uma série de fornecedores agnósticos na qual a gente pode combinar a melhor solução para vocês sem ficar necessariamente amarrado em um único fornecedor. Falei bastante para vocês do nosso blog, falei também para vocês no nosso canal no YouTube, né? Nós temos vários pacotes muito interessantes que vai desde somente o RPA ao RPA com captura cognitiva, com BPM, ou com BPM, RPA e captura cognitiva, que podem ser muito ricos, e, acreditem, com um custo de investimento bastante acessível. Assim como nós temos pacotes para a adoção das nossas soluções, onde nós capacitamos e apoiamos vocês nessas iniciativas, como esse aqui, de faça você o seu primeiro robô, ou do primeiro robô em ação, em que a gente faz uma primeira jornada de automação de 1 mês de trabalho. Convido vocês a convidarem a iProcess para fazer um workshop na empresa de vocês, a trabalhar com uma prova de conceitos, ou ajudá-los a criar uma análise de ROI. E passo a palavra novamente aí ao Prado para que a gente possa conduzir as perguntas e respostas. Obrigado, Eduardo. Muito boa palestra, excelente. Muitos elogios aqui no chat. O pessoal gostando muito da sua apresentação. E a gente já parte para as perguntas. O Carlos Nolasco, ele pergunta, o diagnóstico pode ser realizado remotamente ou é melhor que seja presencialmente? Olha, Carlos, se você me perguntasse se o ano passado isso, eu já lhe diria que poderia ser remotamente. Mas se for presencial, melhor, né? Hoje em dia, eu diria que o que existia de cultura ou de dificuldade das empresas em fazer isso remotamente acabou sendo vencido pela pandemia, né? Então, eu vejo que não há necessidade de ser presencial. A gente já fez algumas vezes, e alguns clientes já remotamente, né? É tão rico quanto, né? É claro que é bom estar cara a cara com as pessoas, mas o principal ponto é poder não só estar com elas, mas poder ver o processo sendo desenvolvido. E a gente tem já algumas ações na nossa metodologia para que as pessoas possam trazer informações já um pouco mais detalhadas e a gente consiga conduzir esse diagnóstico. A Cláudia Despensieri, ela pergunta, você teve business case em TEX, RPA ou nesses processos? Central de balanços, CTE, ECD, ECF, EFD contribuições, EFD ICMS, IPI, EFD REINF, E financeira, E social, MDFE, NFC, nota fiscal e por aí vai. É aqui que a gente percebe, né, pela pergunta da Cláudia, quanto que é complexo o nosso modelo tributário, quanto que as empresas têm que trabalhar para o governo, né? Não basta que a gente pague de imposto, a gente ainda paga, né, de horas homem para poder mostrar para o governo que a gente está pagando os impostos, né? A gente já fez em várias delas, tá, Cláudia? Fizemos já com nota fiscal eletrônica, com contribuições, com validação de CM, de produto da Suframa lá em Zona Franca de Manaus, exportação também, com sites de exportação, né, em algumas empresas e alguns clientes que a gente tem que fazem muita importação e exportação.
E, bom, para quem está assistindo aí, não vi toda a programação do seminário, mas a área de tributos, contabilidade, centro de serviço compartilhado é a base, né, de grande parte dos processos. É uma aplicação muito recorrente de automação hoje em dia, né? Seguindo, então, aqui, antes que a minha internet me deixe na mão, né, a Tamila Araújo, tem algum sistema free que faz essa leitura de processos? Deixa eu ver se eu entendi o que é leitura de processos, Tamila. Imagino que seja isso em que eu falei de process mining ou task mining, né? E aí, particularmente, se for isso, não conheço, né? Não posso dizer que não existe, mas não conheço. É claro que vocês têm nos fabricantes de RPA várias soluções community, né, que permitem que vocês tenham acesso a algumas dessas funcionalidades, mas normalmente para um uso corporativo, isso é restrito, né? Já, por exemplo, para os sistemas de modelagem de processo, né, isso vocês encontram vários free no mercado, né, mas não que façam a leitura, né, como eu comentei lá de Process Mining, Task Mining, não conheço. O Fernando Souza pede que você disponibilize os links de um material por outro meio, porque através do vídeo não conseguiu acessar, né? Então, acho que você já fez isso no final. O Igor Júnior, ele pergunta se você tem materiais sobre categorização para chegar na priorização de qual processo ser robotizado primeiro. Bom, falando rapidamente ali do Fernando, a gente apresentou vários links ali, Fernando, com o caminho completo. O mais importante é vocês decorarem o blog da iProcess. Bem fácil, blog.iprocess.com.br. Decorem esse nome. Lá vocês vão navegar e vão rapidamente encontrar a maioria desses materiais. A maioria dos materiais que eu mostrei aqui para vocês foi publicado nos últimos 12 meses. E lá vocês também têm um link para o canal do YouTube da iProcess, né? Volta ali, por favor, com a pergunta do... O Igor, ele pergunta se você tem materiais sobre a categorização para chegar na priorização de qual processo ser robotizado primeiro. Não sei se categorização exatamente dessa forma, Igor, mas você vai encontrar bastante no material da iProcess, né? Como você avaliar o custo, como você avaliar os ganhos com processos, e aí você criar critérios para poder comparar os processos, né? Lá naquela planilha que eu lhe mostrei tem exemplos, inclusive, e convido você a fazer o nosso curso sobre RPA, né? 2 dias, no EAD, na verdade, hoje são 4 encontros de 3 horas, em que a gente fala, né, muito sobre isso. O Rodrigo Spadazia, ele faz a seguinte comparação e pergunta, né? RPA versus interfaces. O RPA costuma ser mais barato que interfaces, mas a resiliência parece ser mais precária. Como avaliar o que deve ser feito com o RPA e o que deve ser feito com as interfaces? Eu estou entendendo aí, Rodrigo, que o que você está chamando de interfaces são integrações, né? Porque essa é a comparação básica que a gente faz, né? O que faz com a RPA é que você vai lá e trabalha num sistema diretamente e que normalmente você faz com muito mais velocidade e menos custo de implementação, pelo menos, né? E como você bem colocou, é menos resiliente, ou seja, qualquer mudança na interface pode quebrar o robô, coisa que se você faz uma integração, né, você vai ter muito mais esforço, mas você não vai ficar tendo mudanças na assinatura do serviço, por exemplo, e quebrando a integração, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que no mundo ideal não existiriam robôs. Né? Pode parecer até um pouco chocante falar isso numa semana de RPA. Mas no mundo ideal seria tudo integrado, né? Vai para um lado, vai para o outro, de forma automática, sem qualquer tipo de problema de interface, etc. Né? Então, eu costumo dizer que a gente deve automatizar com a RPA. Aí, respondendo a tua pergunta. Primeiro, aquilo que não é possível integrar. Você não consegue integrar, não tem tecnologia para isso, não é disponibilizada a integração. Segundo, aquilo que é integração vai sair muito mais caro do que a robotização. Então, você leva 8 horas ou 20 horas para robotizar e vai levar 400 para integrar. E terceiro, aquilo que você pode integrar, vale a pena integrar, mas você bate lá na área de tecnologia e eles te dizem, meu amigo, esse ano a gente vai implantar CRM, ano que vem o RP,
mas em 2022 eu te entrego essa integração. E aí a coitada da pessoa vai ficar pensando até 2022 que vai chegar um dia que ela não vai precisar mais fazer esse trabalho manual. O robô tem que ser eterno enquanto dure, então é melhor eu fazer já a robotização agora, e daqui 2 anos, né, se é uma boa escolha, eu faço a integração. O Ayrton Luiz Weimeling Filho, ele pergunta qual seria a trilha de conhecimento indicada para chegar ao Process Mining e assim obter oportunidades de automação. Ayrton, primeiro, precisa conhecer de tecnologia, né? Não você precisa ser um programador, né? Mas o Process Mining envolve você estabelecer conectores nos sistemas. Então, você tem que entender um pouco de tecnologia, você tem que entender das tecnologias que você está trabalhando, tem que entender também o funcionamento desses sistemas, né? E, assim, não desconheço uma trilha ou algum, sei lá, algum estudo, um curso para você trabalhar com Process Mining. Eu iria pelo próprio caminho de material que os fabricantes de Process Mining disponibilizam, né? Como base, né? E, certamente, o Process Mining é uma mistura de tecnologia com processos, né? Porque você precisa de pessoas da TI para poder mapear o fluxo da informação, para saber por onde passam as informações e botar os conectores, e você precisa dar uma visão de processos para saber o que é cada uma das etapas de processo onde você está ligando o conector. O Fábio Andrade pergunta qual nicho e qual segmento você acredita mais fácil monetizar e justificar o ROI, trazendo um projeto mais lucrativo para o consultor de RPA. Eu não vejo que tem um nicho ou um segmento, né? Eu acho que pode ser em todos e pode ser em nenhum, né? Eu já vi processos excepcionais na área de RH e já vi processos inviáveis na área de RH, na área financeira, na área contábil. Então, não vejo um segmento específico de negócio, né? Acho que aí sim, falando sobre facilidade de benchmark, você pode pegar no próprio e-book da eProcess de 50 processos para você se inspirar, pode pegar exemplos e verificar se tem aderência à tua empresa, mas vai depender muito, principalmente do teu modelo de trabalho. Por exemplo, um processo de RH de uma empresa de call center, né, pode ser um grande ganho admissão e demissão, porque eles têm um volume de troca de 1.000 pessoas por mês, já numa consultoria ou numa indústria mesmo, de 500 pessoas, que as pessoas estão ali há muitos anos, esse processo não vai fazer sentido, né? Então, acho que seria mais do que ver o segmento, é ver os atributos e procurar processos com aqueles atributos. E para finalizar, o Diego Ortiz Costa, ele pergunta, Eduardo, é possível aplicar o conceito metodologia de agilidade em robotização de ponta a ponta, assim como é feito para o desenvolvimento de sistemas? Eu acho que sim, Diego. E a gente fala bastante nisso no nosso curso. Eu costumo falar no curso que eu sugiro que as pessoas não façam robôs monstros, ou seja, aquele robô perfeito que vai fazer tudo, tratar todas as sessões, etc, etc. Eu acho que o princípio de MVP se aplica muito e você pode organizar o teu robô, o teu processo, de 2 formas. A primeira é você olhar de ponta a ponta o que ele vai fazer e começar implementando uma parte dessa visão de ponta a ponta do que faz o robô. Então, se ele tem que emitir, lançar, cadastrar, etc., vamos primeiro fazer a primeira parte, botar isso em produção e depois ir evoluindo. O segundo ponto é entender as exceções que você vai tratar. Eu sugiro não tratar todas as exceções da primeira versão, trata as mais importantes, porque o tratamento de exceção gasta tempo no desenvolvimento. E aí você vai agregando o tratamento de exceções à medida que você vai vendo que aquilo é mais recorrente. O terceiro é o tratamento dos dados. Às vezes, a variação de dados faz com que se tenha a necessidade de fazer muito mais lógicas para poder tratar dados diferentes que vão trazer respostas diferentes do sistema. A gente pode começar tratando um conjunto de dados distintos e depois ir agregando outros tipos de dados ao conceito de robotização. Então, eu acho que começar pequeno é o melhor caminho, né? Até porque esse é o conceito do robô, de você ter entregas rápidas também. E a gente finaliza, então, essa apresentação
Parabéns ao Carlos Eduardo, aliás, ao Eduardo, né, conversou com a gente aí, teve elogios à torta direito aí, nós tivemos um monte de elogios aqui, o pessoal gostou bastante da sua palestra, Eduardo. E legal. Só elogios, né? E realmente foi bem esclarecedora. Grande abraço, obrigado, boa tarde. Nós já estamos indo já para outra sala, onde o Carlos Eduardo está nos esperando lá. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.